A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Walter Filho e estamos começando no nosso canal a base das Escrituras, defendendo a nossa fé protestante, a nossa fé evangélica. E hoje nós vamos falar de teontologia. E o que é teontologia? Logia vem de estudo. Onto vem de ser. Teo vem de Deus. O estudo do ser de Deus. E para a gente poder compreender este Deus, em primeiro lugar a gente tem que entender quem é Deus. Jesus, ele dá a definição quem é Deus. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Olha aí, Jesus dizendo, Deus é Espírito, ou seja, Deus ele é imaterial, e nós somos material. Como Deus ele é imaterial, Deus ele não está limitado ao tempo. Deus ele é eterno, ou seja, Deus está no Kairos, eterno. E nós estamos no Cromos. Nós somos limitados, nós temos tempo, enquanto o nosso Deus, ele é ilimitado. Não há tempo para ele, não há limites para ele. Porém, esse Deus que é Espírito, ao fazer contato com o homem, ele se coloca na nossa linguagem, para nós podermos entender ele, compreendermos ele. Como Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas e você não está compreendendo. Imagine se eu falar das celestiais. Por isso, Deus ele se coloca na nossa linguagem, no nosso entendimento, para podermos compreender ele. É como um pai vai tentar explicar algo para uma criança de 5 anos, então ele vai se colocar na linguagem da criança de 5 anos para que a criança venha entender o que o pai está dizendo. É mais ou menos isso. E a teologia dá nome para isso. 2 pontos que a gente tem que entender sobre como é que Deus se comunica com o homem para que nós podemos entender Deus. Os autores bíblicos vão dizer aquilo que Deus está sentindo e aquilo que Deus quer transmitir para nós. Primeiro, antropopatismo. O que é antropopatismo? Antropo, homem. Patismo, sentimento. Ou seja, dá sentimentos humanos a Deus. Exemplo, Gênesis, capítulo 6, verso 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe-se em seu coração. Olha aqui, o que o autor aqui, Moisés, está dizendo? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Esse arrependimento não é como o nosso arrependimento. Deus está ali transmitindo o seu sentimento para que o homem venha compreender a profunda tristeza de Deus pelo pecado. Ou seja, Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, para que nós podemos entender o que está acontecendo na mente de Deus, ele coloca a palavra tristeza, em nossa versão aqui portuguesa, coloca arrependeu-se, para a gente poder entender que Deus está triste, que Deus está profundamente triste, vendo a sua criação, o ser humano, que ele criou com tanto amor, com tanto zelo, se perdendo. Então, isso se chama antropopatismo. Colocar sentimentos humanos em Deus. Toda vida que você vê ler na Bíblia um sentimento humano em Deus, é antropopatismo. A teologia diz isso. E temos outro, antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Morfismo vem de forma. Antropo vem de homem, da forma humana a Deus. Exemplo, Salmo 91, verso
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que o autor aqui do Salmo está dizendo que Deus tem sombra, mas Deus ele é imaterial, Deus ele é espírito, então Deus ele não tem sombra, mas aqui é a forma de dizer que você que está em Deus, está no esconderijo do Altíssimo, a sombra descansará, ou seja, você vai ter refrigério, você vai ter descanso, você vai ter proteção em Deus. Então, isso se chama antropomorfismo. Então, toda a vida que a gente vê dentro das escrituras, dá uma forma humana a Deus, que é espírito, a teologia chama de antropomorfismo. E esse Deus que se coloca na nossa linguagem, para a gente poder entender ele, por quê? Porque ele é transcendente. O que é ser transcendente? Ele vai além da nossa limitação. Ele vai além da nossa compreensão. Isso é ser transcendente. Está lá em Romanos, capítulo 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Foi aí que Paulo está mostrando que Deus é transcendente. Não dá para a gente compreender o Senhor. Não dá para a gente poder sondar o Senhor, porque somos limitados, ele é ilimitado. Por isso que ele se colocou na nossa linguagem, para nós podermos entender ele. E esse Deus que é transcendente, ele é também imanente. A imanência de Deus. E o que é a imanência? A imanência é habitação interior. Ou seja, ele mostra dentro de nós. Ou seja, quem ele é. Ou seja, ele habita dentro de nós. Isso que é a imanência de Deus. Um Deus transcendente, um Deus que é espírito, um Deus que a gente não consegue compreender, que ele se coloca na nossa linguagem para a gente poder entender ele. Ele mora dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Isso que é imanência. É muito bom, irmãos. Nós sabemos que esse Deus tão grandioso, tão poderoso, cujo Isaías fala que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés, habita dentro de nós. Emana dentro de nós. Gente, é maravilhoso sentir a presença de Deus em nós. Mas Deus também, ele é uma pessoa. Muitas pessoas dizem que Deus, ele é uma força. Que Deus, ele é o acaso. Mas o que as escrituras diz quem é Deus? Que Deus, ele é uma pessoa. A pessoa, ela é constituída personalidade, caráter e temperamentos. O nosso Deus, ele é uma pessoa porque ele tem intelecto, sentimentos e vontades. Intelecto, sentimentos e vontades. E ele tem um caráter. Vamos analisar o que as escrituras falam, por que o Senhor é uma pessoa, e essas pessoas que dizem que o Senhor é o acaso, que o Senhor é uma força, as escrituras mostram que ele é um Deus vivo, e um Deus que é uma pessoa. Vamos lá para Gênesis, capítulo 6, verso 6, novamente. Então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe o seu coração. Deus mostrando que ele tem tristeza, que ele tem esse sentimento, que Deus está se revelando que tem um sentimento que está pesando o seu coração, vendo a natureza humana se corrompendo. Deus, ele tem intelecto. Deus, ele pensa.
Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Olha aí como Deus, ele pensa, e como Deus, ele tem sentimento. E Deus, ele tem vontade. Está lá também em Isaías, capítulo 46, verso 10. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Olha aí, as escrituras mostrando que Deus, ele não é uma força e nem ele é um acaso. Ele é uma pessoa, porque ele tem sentimentos, intelecto e vontade. E Deus, ele tem caráter. O caráter de Deus é santo, porque as escrituras diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz assim: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, o Senhor, ele é santo. O caráter de Deus é santidade. E esse caráter, Deus quer que nós sejamos também. Por quê? Porque ele habita dentro de nós. Olha aí como Deus, ele é uma pessoa. Como Deus, ele tem caráter. Como Deus, ele tem intelecto, sentimento e vontade. Essa foi a primeira parte da nossa aula de teotologia. Aprendemos um pouquinho sobre quem é o Deus que nós servimos. Próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre teotologia. Porém, nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade Santa e aqueles que não acreditam na Trindade. Será que nós somos trinitarianos? Ou a Bíblia diz que nós somos unicistas? Coloque aqui, escreva aqui, o que você acha? A Bíblia diz que nosso Deus é trinitariano? Ou a Bíblia fala que nosso Deus é unicista? Quero ver a sua opinião. Amém? E inscreva no nosso canal. Curta aí. Para quê? Para que o YouTube veja que o nosso vídeo tem relevância. E o nosso vídeo venha alcançar outras pessoas. E assim podemos evangelizar pelas redes sociais. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Glória a Deus.